Então, pessoal, antes da gente fazer qualquer montagem prática aí na bancada, daqui para frente a gente vai utilizar bastante a bancada para fazer as experiências, tá? Até agora as aulas foram mais teóricas, assim, e a gente tem que ter um pouco de noção dos componentes quando a gente está começando a fazer essa parte básica da eletrônica para a gente dar sequência. Tá? Conhecer componente, conhecer equipamento de medição um pouco, e aí depois a gente dá os próximos passos. Então aí na tela tem uma protoboard, que é chamada de breadboard, é chamada de matriz de contatos, aí tem um monte de designação. Mas ela é um componente que a gente vai espetando os componentes eletrônicos para a gente fazer uma montagem de circuitos básicos. Aí, no caso, na figura no centro, aí tá, a pessoa utilizou uma chave tátil, aí, aqueles botãozinhos de pressão, tipo em controle remoto, para fazer ligar um LED. Isso é um modelinho, né? Depois a gente vai ver na prática como é que funciona a orientação desses pinos aí para colocar os componentes em cima, tá? Mas eu vou dizer o seguinte, para a gente chegar nesse ponto aí, a eletrônica deu um salto. Então a gente vai ver lá, vou mostrar uma revista para vocês terem noção como é que eram as primeiras montagens, como é que funcionava, tá? E aí, até chegar na protoboard. A protoboard faz alguns anos já, eu tenho protoboard aqui que eu fiz o meu curso técnico lá, depois dos anos 2000 eu já tinha protoboard, então antes disso o processo é um pouquinho diferente, tá? Eu vou vou botar na câmera aí na bancada e eu vou mostrar para vocês uma revista aí como é que eram feitas as montagens anteriores, tá? Eu cheguei a fazer montagens assim também. Eu tenho uma revista mais antiga aí que é do Newton Carlos Braga, aí para quem não conhece, é o cara dos dinossauros da eletrônica aí. Tem muito conteúdo desse cara, muito bom. Então, essa aqui é uma revista mais antiga ali, deixa eu ver, ela é de 90 anos 90 aí. As folhas estão amarelas já. 94. Tá? Só para vocês terem uma base como é que eram as revistas de eletrônica, tá? Mostrava o circuito eletrônico, tá? Identificação dos componentes, como é que fazia a placa de circuito impresso, que era um processo mais artesanal, como é que eram montados os componentes, dessa forma a placa de circuito impresso ou em ponte de terminais. Quando a gente não queria fazer esse tipo de placa aqui, que é a placa que solda os componentes em cima, a gente fazia a montagem desse jeito aqui. Ó. Então vejam como era. A gente tinha que fixar essa base aqui, é uma ponte de terminais, fixar em algum lugar e aí fazer as montagens. As primeiras montagens antigas, lá dos anos 60, 50, aí, quando começou a entrar os componentes menores, aí saía as válvulas e as montagens eram desse jeito. Eu cheguei a ver equipamento aberto com montagem desse tipo. Tá? Imagina a demora para montar o equipamento assim. Depois desse tipo de montagem assim, já vejo que tem as duas situações, tem a ponte de terminais e tem a placa de circuito impresso. Quando a gente queria fazer algum protótipo era desse jeito. Aí apareceu estas placas aqui. Ó. O que elas são? Elas são o primórdio aí da protoboard. Era uma peça de fenolite, tá? Vou estar mais perto da câmera para vocês verem como é que é. Uma peça de fenolite. Essa parte aqui é cobre, tá? A gente pode fazer solda em cima. Vocês veem que ela tem uma orientação. Aqui tem 2 pontos nas laterais, aqui 3 pontos na lateral, 2 pontos e aqui umas linhas. Isso aqui é um primórdio da protoboard. Só que o que acontece? O que a gente tem que fazer? Tem que colocar os componentes aí, por exemplo, assim, ó. Colocar um resistor para vocês verem como é que fica. E aí do outro lado a gente ia soldando e unindo os pontos com... Claro, tem que ter bastante atenção por causa do circuito, né? É o circuito que vai te orientar onde que tem que passar a solda. Você vai posicionar o componente e vai entortando esses terminais aqui, vai soldando para montar de acordo com o circuito elétrico. Tá? Você tem que ter um domínio de circuito eletrônico para depois para sair fazendo montagem. Okay? Aqui tem um outro modelo também, só a diferença é que ela está os pontos, a orientação dos pontos são todos individuais, é só nas laterais aqui os pontos são unidos e no meio é tudo individual. São 2 modelos diferentes. Ok? Depois surgiu a protoboard. Esse aqui é um dos modelos. Tem uns modelinhos menores aí no mercado, desse tamanho, um pouco menor. Como é que funciona essa placa? Então vocês vejam que essa aqui tem umas linhas de orientação aí, vermelha e azul. O vermelho está até identificado como mais aqui nas pontas, ó. Como é que ela funciona? Deixa eu pegar alguma coisa para fazer orientação. Então essa linha aqui, ó, na câmera, essa linha aqui, ó, esses pontos que estão aqui, ó, eles são todos unidos.
Isso aqui é uma coluna, daqui para lá é uma coisa, daqui para cá é outra. Mas essa linha de cima aqui ela é toda unida. Mesmo que ela tenha esse intervalo aqui, mas ela é toda unida. Essa aqui de baixo, a linha de baixo, então se eu colocar um fio aqui com alimentação, eu vou conseguir pegar qualquer um desses pontos aqui. E de cima também. Se eu quiser, eu consigo isolar o circuito daqui para lá e daqui para lá. Se eu quero que a linha, por exemplo, vermelha fique inteira com alimentação positiva, eu faço um jumper aí. O que é um jumper? O jumper é esses pontos, esses terminais de fio aqui, ó. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. Ó, tem vários tamanhos aí. Terminalzinho menor. Vou dar um aqui para vocês verem como é que funciona. Acabei de unir aqui essa linha azul no comprimento. Okay? Então isso vale para a parte de baixo também. Já aqui no meio ela é em colunas. Então, se vocês verem aqui, vamos virar aqui, fica mais fácil de ver a orientação. É igual. De um lado tem um olhar daqui para A, B, C, D, E. Então isso aqui é uma coluna. Cada pontilhados em coluna, esses aqui eles são unidos, não assim como as linhas de cima. Esses são em colunas, tá? Então, essa coluna aqui, ela não é junto com essa coluna. Por quê? Eu vou mostrar para vocês por quê. Eu vou pegar um circuito integrado e aí vocês vão ter noção por que eu estou falando isso. Quando eu falei em circuito integrado, é o chip. Vou pegar um modelo de chip aqui. Pacote. Só para mostrar de modelinho, isso é um chip. Ó. Então a protoboard é separada por esse motivo. Então esses pinos, por exemplo, eles não podem ser unidos. A gente quer. Cada um tem uma função diferente. Então, por isso que eles estão conectados em colunas. Isso facilita quando a gente quer fazer experiência com algum chip. Tá? Okay? E o resto das junções aqui a gente faz com esses jumpers aqui, ok? Mas como eu falei para vocês, existe uma infinidade de tipos de protoboard. Por exemplo, aqui eu tenho uma mais grande. Então, isso aqui, dependendo do circuito que você vai fazer experiência, ela tem várias. Ó. Imagina que essa parte aqui, ó, é uma assim. Ó. Então o pessoal vai fazendo junção delas. E a gente quer montar um circuito grande, relativamente grande, a gente precisa de uma protoboard grande. Por isso que ela tem esses encaixes aqui, ó. Você vê que ela tem alguns encaixes aqui que a gente consegue fazer montagem modular. E aí vai fazendo junções com os jumpers, que é esses pedaços de fio aqui.